Antes de abandonar ou desistir de alguém em sua vida, você deve garantir que Deus pediu a você para fazer isso. Deus permite que algumas pessoas permaneçam em nossas vidas por um período e outras por toda a vida. Quanto tempo uma pessoa permanecerá em sua vida dependerá de alguns fatores que envolvem você, ela e a vontade de Deus. Por exemplo, tudo vai depender do quanto você se preocupa com essa pessoa e está disposto a seguir em frente na vida com ela. Também dependerá do quão disposta ela está em trabalhar, fazer mudanças e permanecer fiel a você. E também vai depender se a sua união está alinhada com a vontade de Deus ou não. Quando um relacionamento cumpre o seu propósito, ou alguém com quem você está envolvido não se enquadra no plano de Deus para a sua vida, é essencial saber que é hora de deixar isso de lado. No entanto, isso não se aplica a todos. Portanto, à medida que caminha pela vida, você deve se familiarizar com a forma como o Espírito Santo te guia em relação às pessoas e às coisas em sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 14, nos diz corretamente: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em outras palavras, Deus usará o Espírito Santo para te guiar em relação a alguém. E muitas vezes, Ele usará sinais inegáveis. Como serão esses sinais? Será que o Espírito Santo já está dando sinais inegáveis sobre alguém em sua vida? E se Deus já deu esses sinais, mas você ainda não consegue discernir a sua voz? Hoje quero compartilhar 3 sinais inegáveis que o Espírito Santo já pode estar te dando sobre alguém. Considere isso como a maneira dele de comunicar seu coração a você. Se você ouvir a voz de Deus, escapará dos danos e do arrependimento causados pela má orientação e pelo fracasso. Número 1. Se você encontrar alguém que realmente ama a Deus e está crescendo espiritualmente e se tornando uma pessoa melhor por causa disso, o Espírito Santo pode estar sinalizando para você que é uma boa ideia ficar perto dessa pessoa e nutrir essa conexão. Uma das maiores coisas que se deseja em um parceiro é um coração que deseja santificação. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 ao 6: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. É claro que Deus deseja que seus filhos andem em santificação. Muitas vezes, este é um processo complexo. Veja, a santificação em si é uma jornada transformadora. Você foi salvo e sua experiência de salvação foi instantânea quando você entregou seu coração a Jesus. Contudo, a santificação leva tempo. Frequentemente, você mergulha em diferentes estágios de sua caminhada com Deus, onde você abraça a realidade de sua nova vida em Cristo e se liberta, pouco a pouco, de todas as coisas que pertencem ao seu antigo eu e à sua antiga natureza pecaminosa. Como cristãos verdadeiros, precisamos de maturidade para nutrir relacionamentos saudáveis e que honrem a Deus, e a Bíblia está aí para nos guiar. Quanto mais uma pessoa segue a Deus, mais ela se transforma na melhor versão de quem ela deveria ser em Cristo. O caminho progressivo da santificação é frequentemente travado com provações e tribulações, especialmente na sua fase inicial. Mas lembre-se que o crescimento é um processo e não um evento. Reserve um tempo para observar se essa pessoa está presa em uma teia de hábitos pecaminosos sem nenhum sinal de arrependimento, ou se ela está trilhando o caminho da santificação. Nesse caminho, ela estará lutando com a carne e a mente. Se você enxergar esse sinal em alguém, isso pode ser um sinal de Deus para permanecer esperançoso e ao mesmo tempo exercitar o discernimento. Fique perto dessa pessoa, apoie e incentive ela. Não tome isso, entretanto, como uma confirmação direta. Em vez disso, confie em Deus para te guiar e esclarecer o seu futuro com essa pessoa. O bom disso é que você terá alguém próximo que, independentemente de vocês ficarem juntos ou não, será uma grande fonte de inspiração em relação à sua jornada de maturidade em Cristo. Número 2. Se essa pessoa demonstrar humildade e arrependimento, o Espírito Santo pode estar te direcionando a nutrir esse relacionamento. O orgulho e a dureza de coração são ofensas muito graves aos olhos de Deus. E quando alguém em sua vida demonstra isso, é melhor se distanciar. Já a humildade e o arrependimento são sinais claros de que você está no lugar certo. Que papel essas coisas desempenham na confirmação se alguém deveria estar em sua vida?
Será que o Espírito Santo está dizendo algo sobre essa pessoa? Às vezes, você pode ter passado por uma situação em que depois de ouvir essa pessoa dizer algo, você simplesmente não sente mais a vontade de se aproximar dela. Se entendeu o raciocínio, você deveria aprender a ouvir quando o Espírito Santo te aponta algo sobre alguém. Isso te ajudará a saber mais sobre essa pessoa e a reconhecer coisas em sua vida que ela pode não querer que você veja, o que te afetará se você ficar muito próximo dela. Uma dessas coisas que o Espírito Santo pode mostrar sobre alguém é a atitude dessa pessoa em relação às ofensas. Ela assume humildemente a responsabilidade por te ofender, pede desculpas com remorso ou se arrepende de todo o coração? Ou será que ela começa a procurar maneiras de virar a situação para fazer parecer que a culpa foi sua? Muitos cristãos verdadeiros foram enganados com sucesso e culparam a si mesmo porque estão com alguém que nunca admite que magoou alguém e que está errado sobre alguma coisa. Muitos ficaram presos a alguém que relutantemente se desculpava enquanto ainda culpava a outra pessoa. Se você se deparar com esse tipo de atitude, saiba que isso é orgulho e não uma qualidade do homem ou da mulher com quem Deus deseja que você esteja. Por outro lado, se você perceber que essa pessoa é rápida em pedir desculpas sinceras e procura compensar a dor que suas ações podem ter causado a você, ao mesmo tempo em que se esforça para manter a paz e o amor em seu relacionamento, então o Espírito Santo está mostrando a você o bom caráter dela. Todo relacionamento sempre terá conflitos. Conflitos não são o problema. O problema reside em como o ofensor e o ofendido lidam com eles. Deixe o Espírito Santo tirar os seus olhos dos apegos emocionais e ver o que ele quer que você veja sobre essa pessoa. Sua decisão de ficar ou sair desse relacionamento deve ser determinada por esta atitude. Este sinal é muitas vezes inegável, mas ignorado pelos cristãos, especialmente quando nos tornamos muito apegados a alguém. Mas Deus continuará a te mostrar, e Ele está enviando esta mensagem hoje para abrir seus olhos mais uma vez e te livrar. E por último, número 3. Se você perceber que está tentado pela ideia de ficar livre dessa pessoa, animado com novas conexões e com vontade de seguir em frente, mas depois se sente preso a uma mistura de emoções, sem saber como começar, isso é um sinal inegável de que Deus colocou uma forte conexão entre você e essa pessoa. Muitas vezes, é como se algo invisível te impedisse de seguir em frente, fazendo você pensar 2 vezes e perseverar. Isso pode ser Deus falando ao seu coração, exortando você a não se render ou deixar essa pessoa ainda. Você já se perguntou, por que ainda me sinto tão conectado a essa pessoa? Por que é tão difícil romper esse vínculo? Essa força misteriosa, esse laço inexplicável que te impede de seguir em frente, pode ser apenas a maneira de Deus enviar uma mensagem para você. Talvez Ele não tenha te dado a luz verde para terminar esse relacionamento por alguma razão. Pode haver um motivo mais profundo pelo qual Deus está exortando você a permanecer e a se apegar ao amor que compartilha, às lembranças queridas, ao companheirismo e ao afeto mútuo. Você pode ter tentado abraçar a solidão para encontrar a paz, mas mesmo assim não encontra essa paz. Isso não é porque você não merece a felicidade, mas porque Deus pode ter um plano mais magnífico reservado para você. Essa intervenção divina é significativa porque simboliza o desejo de Deus de que você persevere e se apegue a essa pessoa, mesmo quando isso parecer desafiador ou confuso. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Esse versículo destaca o valor de ter pessoas confiáveis e que nos apoiam. Essa é muitas vezes uma das razões pelas quais é difícil abandonar um relacionamento valioso ordenado por Deus, pois ele é insubstituível. Nessa jornada enigmática, o propósito de Deus pode estar além da sua compreensão atual. A orientação dele é uma prova de seu compromisso inabalável com o bem-estar dos filhos de Deus. Isso te incentiva a confiar em seu plano divino para a sua vida. Portanto, se você já se perguntou por que não consegue romper esse vínculo, considere que Deus pode estar orquestrando algo verdadeiramente esplêndido para você, muito além do seu entendimento atual. Abrace essa orientação e mantenha a esperança, pois seu plano é cheio de promessas e propósitos. Não é por acaso que você não consegue encontrar uma saída fácil. Isso é um sinal de Deus
exortando você a permanecer paciente e persistir nos desafios, pois ele tem um plano para vocês dois. Esta é a maneira de Deus te dizer para esperar e não deixar essa pessoa ao notar esses sinais. A palavra de Deus não nos deixa no escuro sobre a pessoa e a operação do Espírito Santo. Nós o vemos no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E também o vemos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Assim podemos entender melhor porque ele é chamado de Espírito Santo. Ele está onde Deus está e estará onde Deus estará. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas, sendo onisciente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, onipotente. Muitas vezes associamos essas qualidades ao Pai, mas esquecemos de atribuí-las ao Espírito. O Espírito Santo não é diferente do Pai. Embora separado, ele ainda é um com o Pai e assim com o Filho Jesus. Isto, meu amigo e minha amiga, deve dar esperança sobre a confiança no Espírito Santo para guiar seus passos ao lidar com todas as questões da vida, especialmente questões muito importantes como o seu desejo de ter um parceiro para a vida. Pense em como a Bíblia nos diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas no início, quando tudo era informe e vazio. E então o Pai falou e disse: haja luz. E a Bíblia diz: houve luz. O Espírito Santo foi fundamental para receber as palavras do Pai e trazê-las à vida na terra enquanto ele pairava sobre ela. Tenha isso em mente ao caminhar com o Espírito Santo e espere que ele te dê o parceiro certo para navegar pela vida. Há luz quando você encontra a pessoa certa. A pessoa certa é como um jato de ar fresco. A pessoa escolhida por Deus para você entrará em sua vida como uma luz em um lugar escuro. Não é que sua vida não tenha valor sem ela, mas é que ela agrega mais valor a você. Quando você está na companhia da pessoa enviada por Deus para ser seu parceiro, sua abordagem à vida muda para melhor. Você se torna uma pessoa melhor. Isso é semelhante ao que a luz significa para a terra quando o Pai falou. A luz foi o começo da vida para a terra, e hoje quero compartilhar essa luz com você. O poder do Espírito Santo transcende o alcance de todo o universo. Ele é capaz de trazer vida e possibilidades infinitas de todos os cantos do mundo para atender ao seu propósito. Isso significa que ele pode usar diversos meios para iluminar o seu caminho, te levando passo a passo ao parceiro escolhido para você. Como cristão, você precisa abrir sua mente para como o Espírito Santo te guia e como ele te guiará até a pessoa que ele preparou para você. Mas muitas vezes limitamos Deus em relação a esta questão. Queremos ver algum sinal espetacular para confirmar que Ele está nos guiando, e quando não vemos isso, acreditamos que Ele não está conosco. Ouça, meu amigo e minha amiga, o mesmo Deus que nos conduz ao lado de águas tranquilas é o mesmo que nos conduz ao deserto para enfrentar alguns momentos difíceis. Certa vez ouvi alguém próximo a mim testemunhar sobre como conheceu sua esposa em um vilarejo remoto onde era missionário e servia como pastor. Ele disse que ainda acredita que sua esposa foi uma das principais razões pelas quais Deus o enviou para lá. Antes de conhecer sua esposa, ele estava tão frustrado com seu sofrimento no campo que queria voltar para casa. Mas ele teve uma revelação de Jesus para ficar naquela cidade e pregar a palavra. Ele obedeceu e logo cruzou o caminho da sua futura esposa. E imediatamente após o casamento, ele foi transferido de volta para a sede de sua igreja na cidade. Foi por isso que ele disse acreditar que sua esposa era uma das principais razões pelas quais Jesus pediu a ele para ficar naquela cidade. Hoje eles estão casados e felizes há mais de 2 décadas. Você pode estar orando a Deus para enviar alguém que juntos vocês possam amá-lo e servi-lo.
Você não precisa ter medo. Não se esqueça de que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e os pensamentos dele são mais elevados que os nossos. Não entre em pânico quando os outros estiverem progredindo e parecer que você não está. Não desista apenas porque você tentou uma vez, acreditando que era a pessoa certa e o relacionamento falhou. Você pode estar em um relacionamento agora, mas sente que há algo mais por vir. Não importa onde esteja, não limite a si mesmo ou ao Espírito Santo as coisas que acontecem ao seu redor ou ao que você pode estar sentindo. Em vez disso, pense assim: porque você tem o Espírito Santo, há uma razão para onde você está agora. Se você está passando por uma experiência no deserto, isso pode ser o Espírito Santo preparando você e te guiando passo a passo até a pessoa que ele ordenou para você. Esteja você preso em um trabalho que odeia, indo para uma entrevista no emprego dos seus sonhos ou lidando com um coração partido agora, o Espírito Santo pode usar qualquer uma dessas fases da sua vida para te guiar. Nenhuma dessas coisas parece ser o melhor lugar ou a melhor hora, mas Deus ainda assim pode usá-lo para o seu bem. O Espírito de Deus conhece o coração de todas as pessoas e é capaz de discernir os pensamentos e intenções delas para você. Ele sabe quem elas são e o que podem fazer. Ele sabe o que elas podem oferecer em sua vida e pode usar situações, por mais desconfortáveis que sejam, para unir vocês dois. Você que atualmente está solteiro ou solteira, nunca deve subestimar os meios que o Espírito Santo pode usar para trazer a pessoa certa para a sua vida. Ou talvez você já esteja em um relacionamento com alguém, mas ultimamente perdeu a paz com essa pessoa e tem um profundo sentimento de que deveria estar em outro lugar. Mas veja bem, há uma linha tênue entre sentir-se assim e desejar outra pessoa. Muitas vezes, pessoas insinceras podem alegar que Deus está tirando elas de um relacionamento quando, na verdade, já tem o coração desejando outra pessoa que pode nem mesmo ser a vontade de Deus para elas. Este, porém, é um sentimento genuíno que só quer estar na vontade de Deus, quer você tenha conhecido a nova pessoa ou não. É o Espírito Santo quem coloca tal sentimento no coração. Ele faz isso para te separar e te colocar no caminho para encontrar a pessoa destinada a você. Muitas vezes ele faz isso quando a pessoa com quem você está não tem um relacionamento com Deus. Se você está em um jugo desigual com um incrédulo, uma maneira pela qual o Espírito Santo te guiará até o parceiro escolhido é agitando seu coração até que você perca a paz com essa pessoa. Isso muitas vezes leva ao conflito, a um ciclo interminável de discussões não resolvidas sobre coisas insignificantes e, acima de tudo, a percepção repentina de diferenças óbvias da ameaça que ela representa para o seu futuro. Portanto, você deve aprender a responder ao Espírito Santo em obediência, enfrentar o medo de perder esse apego e segui-lo. Ele te guiará através dessa dor e preparará você para o que está por vir. E quando essa pessoa chegar, tudo valerá a pena. A presença dela cobrirá a vergonha e o medo do passado, curando as feridas pouco a pouco até que você se sinta totalmente novo. Ao desenvolver um relacionamento pessoal com o Espírito Santo e treinar para responder em obediência à sua orientação por meio de coisas simples, você estará se posicionando para acertar quando a pessoa certa aparecer. O Espírito Santo fala diretamente com uma voz em nossos corações? Sim. Ele pode te mostrar uma revelação sobre a pessoa certa? Sim. Ele pode te colocar em uma situação onde seus caminhos estão sempre se cruzando, mesmo quando você não planeja isso? Sim. Estas são apenas algumas das confirmações de que ele está conduzindo você até essa pessoa. Às vezes a pessoa pode dar o primeiro passo, mesmo que você não saiba que é ela. E às vezes Deus irá orientar você a dar o primeiro passo. Seja o que for que ele peça para fazer, haja com fé e obedeça. Sua vida será melhor quando você se comprometer a obedecer à orientação do Espírito de Deus, não importa quais métodos ele use para te guiar. Mas tome nota: quem quer que seja a pessoa para a qual você acredita que Deus possa estar te guiando, ela será primeiro provocada por seu amor e relacionamento com Deus. Tudo bem ela ser bonita por fora. A maturidade financeira e emocional são ótimas.
No entanto, se essa pessoa não estiver sujeita a Deus, vocês dois terão dificuldades porque não estão sob a mesma influência. Portanto, a falta de fé em Deus pode ser o primeiro e mais importante sinal de alerta. Espere, se necessário, e confirme isso antes de concluir que o Espírito de Deus está guiando você. Deus não é o autor da confusão, mas da paz, e Ele nunca entrará em conflito com sua palavra. Veja, a vida muitas vezes nos lança obstáculos, e às vezes nos perguntamos se a pessoa certa algum dia entrará em nossas vidas. O período de espera pode ser desafiador, mas deixe-me dizer, há uma beleza inesperada em ser separado por Deus. Não importa a sua idade, meu amigo e minha amiga, se Deus estiver no comando, a pessoa certa acabará te encontrando. Sua idade não definirá a sua história de amor. Lembre-se de que Sara já estava bem além da idade fértil quando deu à luz a Isaque. O tempo de Deus é sempre perfeito. Salmos, capítulo 27, versículo 14 diz: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se no teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O Salmo 27,14 nos lembra de esperar no Senhor e ter bom ânimo. Os desejos do seu coração serão cumpridos no tempo perfeito dele. Seja paciente e confie no processo. A jornada da vida não é uma corrida, e a comparação é especialista em roubar a nossa alegria. Seu caminho é exclusivamente seu, e está tudo bem se os outros parecerem estar se movendo mais rápido. Confie no plano de Deus para você. A pessoa certa verá você quando chegar a hora certa. Pense neste período de espera como uma preparação para uma aventura notável. Assim como um avião sobe contra o vento, você também está subindo, se tornando a melhor versão de si mesmo. E quando você menos esperar, essa pessoa entrará em sua vida. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sendo assim, não deixe que o período de espera roube sua alegria. Aproveite este momento para crescer, servir e amar a si mesmo incondicionalmente. Ao fazer isso, você se tornará a pessoa por quem seu cônjuge tem orado. Lembre-se de que sua história de amor está sendo lindamente elaborada pelo próprio Deus. Abrace a beleza inesperada de ser separado por Deus, e quando chegar a hora certa, a pessoa que Deus designou para você aparecerá na sua vida. Na grande história da sua vida, ter um cônjuge é sem dúvida uma bênção, um capítulo cheio de amor, companheirismo e sonhos compartilhados. Mas antes de entrar neste capítulo, existem pré-requisitos, valores e crescimento que Deus deseja que você abrace. Não se trata apenas de esperar que a pessoa certa apareça, mas também de se tornar a pessoa certa. O plano divino de Deus está se desenvolvendo e ele começa com o seu crescimento e preparação pessoal. Pense em si mesmo como uma semente plantada em solo fértil da vida, esperando para brotar em algo belo. Sua jornada não é sobre estagnação, mas sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. Mergulhe nas profundezas do autoaperfeiçoamento. Explore as paixões que alimentam sua alma e leia livros que expandem seus horizontes. Essa fase de solteiro é o seu casulo e você está destinado a emergir como uma borboleta magnífica. Lembre-se, os parabéns são para todos e a sua vez chegará mais cedo do que você imagina. Não desanime com o passar do tempo. Em vez disso, aproveite a oportunidade de florescer. Seu futuro cônjuge, aquele que te amará mais do que você pode imaginar, irá te reconhecer quando você brilhar por si mesmo. É natural que as pessoas deem suas opiniões, questionem por que você ainda não casou, como se o seu valor fosse determinado pelo seu relacionamento. Mas deixe-me lembrar de uma verdade atemporal. O seu valor não é medido pelo seu estado civil, mas pela sua identidade em Cristo. Você foi criado de maneira incrível e maravilhosa, e cada aspecto da sua vida é orquestrado pelo Criador. Veja, há uma beleza em trilhar esse caminho sozinho, uma beleza que vem de ser separado para um propósito único. Assim como Deus separou os israelitas no deserto para prepará-los para a terra prometida, Ele está separando você agora para um propósito além de qualquer coisa que você possa imaginar. Estar sozinho neste momento não é uma maldição, é um compromisso divino. Pense nisso como uma fase de refinamento, onde você é moldado na pessoa que Deus deseja que você seja. À medida que você se aproxima dele, ele revelará os planos dele para a sua vida.
Deus, o Criador do universo, está criando uma história de amor só para você. Ele está orquestrando cada detalhe e em seu plano perfeito você encontrará seu par. A pessoa certa, aquela que irá te amar e te admirar com devoção inabalável, está sendo preparada pelas mãos do Todo-Poderoso. Da mesma forma que Deus está tão atento a você, você também precisa estar atento a si mesmo. Você é a menina dos olhos de Deus e não merece nada além do melhor. Você merece o tipo de parceiro que colocará sorrisos em seu rosto e te ajudará a cumprir seu propósito, não o tipo de pessoa que te levará para longe dele. Todo esse peso, se você decidir se contentar com alguém que não é a pessoa escolhida para você, será em vão. Assim como Deus valoriza você, Ele valoriza a ideia de sua união cheia de alegria com a pessoa que Ele escolheu para você. Seu coração é um tesouro e seu futuro marido ou futura esposa está destinado ou destinada a te valorizar. Não permita que os ecos da dúvida e da negatividade estraguem a obra-prima que Deus está criando em sua vida. Não deixe que as palavras das pessoas te pressionem. Continue vivendo sua vida e confie que Deus nunca irá te decepcionar. Ele nunca foi do tipo que volta atrás em suas palavras. Se Deus já conhece a pessoa certa para você, com certeza você se encontrará com ela em algum momento da sua vida. Basta você crer e confiar. Imagine sua vida como uma jornada na qual você avança constantemente. Você pode ter tropeçado ao longo do caminho, cometido erros e sofrido dores no coração, mas cada passo te levou mais perto da pessoa que Deus ordenou para você. Seu passado não define seu futuro. Ele serve apenas como um lembrete da maravilhosa graça de Deus. A vida é uma jornada e um processo. Continue seguindo em frente, e quando chegar a parada para o casamento, a pessoa certa verá você. A maioria de nós ficamos assustados por causa do tipo de vida que levamos no passado e por causa daquilo que achamos que não merecemos, como um casamento abençoado por Deus. Mas veja bem, meu amigo e minha amiga, a Bíblia nos fez entender que sempre que nos arrependemos dos nossos pecados, eles são esquecidos. Mas por que o diabo, que é o acusador, não quer permitir que você viva uma vida plena? Ele continuará fazendo você lembrar do seu passado. Aos olhos de Deus, você é uma nova criatura, livre das correntes do seu passado. Abrace o amor de Deus, confie no tempo dele e mantenha seu coração aberto para a linda história de amor que ele está escrevendo só para você. O amor de Deus não conhece limites e seus planos são perfeitos. Veja, a pessoa certa, aquela destinada a você pelo próprio Todo-Poderoso, não irá te julgar por seus erros do passado. Essa pessoa não foca nas cicatrizes ou nas manchas, pois carrega dentro de si os próprios atributos de Cristo. Aos olhos de Deus, você é perdoado, redimido e amado além da medida. Então aceite esse perdão, meu amigo e minha amiga, pois o seu passado não define o seu futuro. O diabo pode tentar plantar dúvida e medo em seu coração, mas lembre-se, ele é apenas um provocador de barulhos, uma voz que não deve ter poder sobre o seu destino. A pessoa certa está aí, esperando o momento perfeito para entrar em sua vida. Continue vivendo essa vida recém-descoberta em Jesus, andando em sua graça e misericórdia, e essa pessoa reconhecerá você quando chegar a hora certa. Alguns podem ter dito que você está destinado a ficar sozinho, mas as palavras deles não têm peso no grande plano de Deus para a sua vida. Aqueles relacionamentos anteriores que escaparam de seus dedos não eram para acontecer porque não faziam parte do plano perfeito de Deus. Mas agora é diferente. Seu futuro marido ou futura esposa está no horizonte e nenhuma força na terra pode tirar isso de você a não ser você mesmo. Então, enquanto aguarda ansiosamente a chegada dessa pessoa, concentre seu coração e sua mente nas coisas de significado eterno. Mergulhe mais fundo no seu relacionamento com Deus. Busque a sabedoria e a orientação dele. À medida que você se aproxima mais de Deus, sua alma será enriquecida e sua fé florescerá. É nesse processo de crescimento espiritual que a pessoa certa notará você. Ela será atraída pela sua luz, pela sua confiança inabalável no tempo de Deus e pelo seu compromisso com o autoaperfeiçoamento. Lembre-se, o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele está preparando você e seu futuro parceiro para uma história de amor que superará suas maiores expectativas. Confie na promessa de Deus sobre isso. Ao caminharmos pela vida, devemos nos apoiar nas Escrituras para obter força e incentivo. Em Isaías, capítulo 43, versículo 19, está escrito: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis?
Na verdade, Deus está fazendo algo novo, trazendo um amor para a sua vida que supera suas expectativas. Deus conhece os desejos do seu coração, mas também sabe quando é a hora certa. Assim como a fé de Sara foi testada, a sua também será. Mas lembre-se, é durante esses momentos de espera e confiança que seu caráter é refinado. Pense em você como um diamante precioso em formação. Os diamantes são criados sob imensa pressão, e quanto mais tempo demora, mais brilhantes se tornam. Seu período de espera está te transformando na pessoa que você precisa ser para seu futuro parceiro e permitindo que essa pessoa também seja moldada. Quando você, como uma mulher de Deus, conhece um homem, aquele que você crê que Deus está colocando no seu caminho para se casar, uma das maneiras de ter certeza de que ele é a pessoa certa é a forma como ele se identifica com você. O que isto significa? Significa que, por mais que você tenha a responsabilidade de orar e se preparar para fazer essa jornada com o homem certo quando ele vier, há coisas que essa pessoa deve fazer para confirmar que ela realmente é quem Deus preparou para você. Lembre-se de que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 22, "O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor." Muitas vezes olhamos para este versículo e o usamos para falar com as mulheres. Contudo, devemos também observar que neste versículo há responsabilidade tanto para o homem como para a mulher. Você, mulher cristã, tem o seu caminho, e ele, seu futuro marido, tem o dele. E você saberá que ele é quando ele se identificar com essas características, assim como ele reconhecerá você quando você se identificar com as suas. Então, quais são algumas dessas características e como seu futuro marido se identificará para você? Aqui estão algumas maneiras comuns pelas quais o homem certo será guiado por Deus para se revelar a você como seu futuro marido. Primeiro, ele se identificará diante de você pela responsabilidade que corresponde ao papel de marido antes mesmo de se tornar um. O que isto significa? Você deve entender que um título não significa necessariamente algo para um homem. Embora a maioria das pessoas só se torne séria quando assume oficialmente uma função, isso não é um verdadeiro sinal de responsabilidade, mas pode ser uma prova de que essa pessoa não é adequada para essa função. No entanto, isso diz muito sobre a sua paixão pela função quando uma pessoa naturalmente se envolve de todo o coração antes de ser nomeada para essa posição. Deixe-me explicar melhor. Vejamos Davi na Bíblia. Enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai no deserto, não havia ninguém cuidando dele, o encorajando ou mesmo o motivando. Ele estava sozinho. Como pastor de ovelhas, ele entendeu que era esperado dele proteger e sustentar as ovelhas. Então, quando um leão e um urso atacaram, ele não fugiu e se escondeu. Ele se levantou e protegeu as ovelhas. Mesmo depois de Davi ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, ele simplesmente voltou ao deserto para continuar cuidando de suas ovelhas. Se alguma coisa tivesse acontecido com as ovelhas, Davi poderia facilmente ter voltado para casa para testemunhar que escapou do mal. Mas ele arriscou sua vida pelo bem de suas ovelhas, não porque quisesse ser aplaudido, mas porque realmente se importava com elas. Deus estava observando isso, e aqui estava sua conclusão que podemos ver em Atos capítulo 13, versículo 22. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: "Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade." Deus estava observando um jovem colocar sua vida em risco por suas ovelhas. Então, quando Davi saiu ao encontro de seus irmãos no campo de batalha para levar a eles a comida enviada por seu pai Jessé, Deus estava observando o desejo puro no coração de Davi de tirar a vergonha da derrota de toda a nação. Na mesma fé, Deus também levará seu futuro marido a se identificar, mostrando as características que o marido deve ter. Ele não vai esperar vocês se casarem para mostrar essas virtudes. Ele demonstrará muito antes disso. Nos casamentos bíblicos, demonstrar o papel como um marido não significa que ele se torne completamente responsável por todas as suas necessidades. Embora possa ser seu futuro marido, ele ainda não é tão responsável por você como será quando de fato se tornar seu marido. Digo isso porque testemunhei mulheres cristãs cometerem um erro aqui.
Elas caem em relacionamentos errados porque fazem de alguém seus maridos antes do tempo. Elas acreditam que, uma vez que ele é capaz de atender às suas necessidades, ele é o escolhido. Algumas mulheres determinam seus relacionamentos e lealdade quase como um leilão para quem paga mais. Por quê? Elas não querem trabalhar por conta própria e assumir responsabilidade de nada. Este não é o caráter de uma mulher de Deus ou de uma mulher com quem um homem cristão deveria se casar. Todos os outros membros da sociedade podem dizer ou pensar que isso é normal, mas não é. Veja Ruth como exemplo. Ela conheceu Boaz quando saiu para comprar comida. Quando Boaz a viu, ele se identificou para ela, assegurando que ela tivesse comida suficiente antes de voltar para casa. Quando ela chegou no dia seguinte, Boaz instruiu seus homens a facilitarem o trabalho dela. Observe que ele não apenas pediu a ela que ficasse em casa enquanto ele providenciava comida. Ela teve que ir para o mesmo local de trabalho que ele e a apoiou em seu trabalho, garantindo que ela tivesse mais do que o suficiente para levar para casa. Além disso, Noemi, que era sogra e mentora de Ruth, identificou essa qualidade em Boaz e rapidamente orientou Ruth a tomar as medidas certas para participar do processo com ele. Ruth fez o que lhe foi dito e isso levou ao casamento deles, alistando assim Ruth, uma mulher moabita, na árvore genealógica de Jesus. Outra maneira do seu marido se identificar com você é tomar as medidas necessárias em sua direção e ser capaz de responder às suas próprias ações positivas correspondentes. É verdade que o homem liderará um relacionamento bíblico e sólido, porém também é importante saber que a mulher tem um papel no processo de namoro e deve cumprir isso para que o relacionamento seja equilibrado. A maioria dos homens muitas vezes não sabe ler as respostas de uma mulher. Trata-se de ser maduro o suficiente para dar o passo certo como homem em relação a uma mulher e ser capaz de dizer se ela deseja que você continue o processo de conquista. Veja bem, se o homem está em um namoro, mas a mulher não está sendo ativamente participativa, o relacionamento pode não dar certo. Ela não está interessada em estar com ele, pelo menos não naquele momento. Se alguém quer estar com você, é fácil perceber que essa pessoa quer você na vida dela. Ruth e Boaz não usaram palavras quando o relacionamento deles começou. Boaz começou a agir como um marido responsável e Ruth percebeu como ele estava sendo gentil e prestativo. Ruth então contou como Boaz estava agindo a Noemi, sua mentora, que simplesmente disse a ela para tomar a ação correspondente. Quando Ruth fez o que Noemi aconselhou, Boaz sabia o que suas ações significavam e confirmou isso tomando as medidas apropriadas para se casar com ela. Portanto, se este homem não está procurando você ou respondendo ao seu convite positivo para manter um relacionamento, isso significa que ele não está se identificando como seu futuro marido. Você não deveria perder seu tempo com essa pessoa. E, por último, um homem é seu futuro marido se ele se identificar com você pelo compromisso total de te ajudar a alcançar o futuro que Deus te deu. Não deixe ninguém te enganar. O casamento pode realmente ser o paraíso na terra se você estiver com a pessoa certa e vocês dois fizerem isso corretamente. As provações são reais. Tentações e competições virão. Haverá dias bons e dias ruins. Então, o tipo de pessoa que você tem ao seu lado vai determinar muito sobre como serão esses dias. Ou seja, se Deus está te chamando para ter um futuro conjugal com esse homem, ele terá características que farão você se sentir em paz e te incentivarão a crescer. Seu futuro marido estará naturalmente comprometido com seu progresso espiritual e geral. Ele estará interessado não apenas em atender às suas necessidades físicas ou financeiras, mas também às suas necessidades espirituais e emocionais. Ele vai te amar por quem você é e vai te incentivar a crescer. Ele será paciente com suas fraquezas, mas desafiará você a expor as feridas não curadas em seu coração, bem como os padrões prejudiciais que você acomodou dentro de si ao longo dos anos. Seu futuro marido se identificará como o elo em sua vida entre quem você é hoje e quem Deus planejou que você seja no futuro. Você pode não entender isso a princípio, mas essa pessoa ajudará a iluminar sua vida e te dará o empurrão necessário para uma vida maior do que suas expectativas. Ele vai orar e estudar a Bíblia com você. Ele servirá a Deus com você,
trilhará o caminho da santidade e da pureza e te ajudará a alcançar seus objetivos, ao mesmo tempo que tornará a jornada mais fácil por meio de um companheirismo saudável. O amor está no ar e você está pronto para comprometer o resto da sua vida com essa pessoa incrível com quem você está namorando. Você realmente sente que essa poderia ser a escolhida. Tudo parece estar certo. Você sonhou em conhecer essa pessoa e não consegue acreditar que tudo está se desenrolando de uma forma tão linda. Vocês estão tão apaixonados que não conseguem evitar o desejo de estar perto um do outro o tempo todo. Você compartilha os mesmos valores e crenças, e isso quase sempre parece bom demais para ser verdade. Às vezes, você pode até sentir que está prendendo a respiração e torcendo para que nada de ruim aconteça entre você e o seu novo amor. A verdade é, no entanto, que não existe um único relacionamento nesta terra que não venha com a sua grande parte de desafios. Todos os relacionamentos têm altos e baixos. Quando vocês estão apenas se conhecendo, esses altos e baixos podem fazer você questionar se está no relacionamento certo. Você pode até sentir que talvez esteja errado sobre essa pessoa e comece a questionar tudo o que sabe sobre ela. O que acabará acontecendo, na verdade, é que esses problemas no relacionamento o tornarão mais forte ou poderão acabar pelo rompimento. Você vê que os problemas entre dois pombinhos não são apenas inevitáveis, mas também desempenham um papel fundamental para tornar o relacionamento mais forte. Você sabia que se estiver dando um nó entre duas cordas, se puxar as duas cordas em direções opostas, você na verdade tornará o nó mais forte? É o mesmo princípio para os relacionamentos. Quanto mais testes um relacionamento passa, mais alongamento ele passa e mais forte o vínculo entre vocês dois se tornará. É claro que estamos assumindo que ambas as cordas são fortes. Se alguém estiver fraco, ele se romperá e o nó não vai durar. Da mesma forma, nas relações, ambos devem estar empenhados em fazer com que tudo funcione. Ambos devem estar comprometidos em amar um ao outro, apesar de enfrentarem desafios. É por isso que Deus permite desafios nos relacionamentos. Esses tempos difíceis conseguem trazer à tona o verdadeiro caráter de uma pessoa. A verdade é que você não pode afirmar que seu parceiro é paciente se não viu como ele reage em uma situação que o leva ao limite. Pode parecer loucura imaginar que Deus, que é nosso amoroso Pai Celestial, na verdade permitiria situações contrárias em nossos relacionamentos. Alguns podem argumentar que, de acordo com o livro 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33, Deus não pode permitir que essas situações que trazem confusão aconteçam. O versículo nos diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. No entanto, é importante entender o contexto desse versículo. Paulo estava abordando a confusão que surgia da forma como as reuniões da igreja estavam sendo conduzidas. Ele estava tentando orientar a igreja, apontando que algumas atividades dentro da reunião traziam uma sensação de desordem e que essa não era a maneira de Deus fazer as coisas. Embora Deus nem sempre seja o autor da confusão, ele certamente a usa para um certo bem. Temos numerosos exemplos na Bíblia de Deus usando a confusão para o bem do seu povo. Você acha difícil de acreditar? Aqui estão alguns exemplos. A Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, versículos 5 ao 7, podemos ver: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Deus causou confusão porque sabia que o povo estava construindo a Torre de Babel pelos motivos errados. Outro exemplo de Deus permitindo confusão em uma situação é encontrando em Êxodo capítulo 14, versículo 1 ao 4, onde Deus apresenta um plano para confundir o faraó, fazendo-o pensar que os israelitas estavam presos no deserto. Isso atraiu o faraó, eventualmente levando à morte de seus exércitos quando eles se afogaram no Mar Vermelho. Vejamos então o que o Senhor disse a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército,
E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim eles o fizeram. Também em Êxodo capítulo 14, versículo 24, nos diz: Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Deus permitiu a confusão para que pudesse derrotar os inimigos dos israelitas. Por mais irônico que possa parecer, a confusão também traz clareza. No momento em que uma pessoa sente essa confusão, ela imediatamente começa a buscar uma resposta. A confusão naturalmente obriga você a fazer perguntas e entender melhor a situação. Esse processo de busca traz maior clareza e ajuda você a entender coisas que você nem sabia que precisava entender. Deus também pode permitir esse tipo de confusão em seu relacionamento. A confusão dentro do relacionamento pode surgir na forma do seu parceiro fazer algo que parece tão estranho que você não acredita que essa é a mesma pessoa que você está namorando. Quando esses momentos chegarem, você se verá fazendo muitas perguntas e começará a pensar se realmente conhece essa pessoa ou não. A confusão tirará sua cabeça das nuvens e o levará à realidade de quem é seu parceiro e de que essa pessoa não é um ser humano perfeito. A confusão antes de se comprometer no casamento é melhor que a confusão que surge enquanto você está casado. Isso vai testar o nível de comprometimento de vocês dois com o relacionamento. Alguns podem fugir para salvar suas vidas quando surge uma confusão, mas quem realmente te ama fará exatamente o contrário. Esses pequenos esforços são o que tornam o relacionamento mais forte e significativo. Circunstâncias difíceis conseguem expor o que realmente está em seu coração ou no coração do seu parceiro. No processo, você terá uma ideia melhor do relacionamento com o qual está comprometido. Deus também permitirá que isso ocorra quando você encontrar alguém, porque isso também não só traz clareza, mas também os fortalece. Relacionamentos, especialmente como casamento, vão testar as suas emoções. Você passará por momentos em que há turbulência nele. Pode chegar um ponto em que você não mais ama essa pessoa especial em sua vida. Mas Deus usa as tribulações no início dos relacionamentos para criar memórias que trarão certeza. Você percebe no início de um relacionamento que se, por exemplo, você tiver um mal-entendido sobre finanças, isso pode ser considerado um tipo de problema. Se você conseguir superar essa situação, isso pode gerar confiança nessa pessoa, porque você passou pela fase adversa e superou com evidências de que essa pessoa é realmente uma pessoa confiável. Quando você se casar, terá essa certeza que juntos irão ultrapassar as dificuldades financeiras. Por outro lado, se a pessoa que você pensava ser a única está apenas fingindo, a turbulência também se revela como sua face. Às vezes Deus permite confusões e adversidades para que Ele possa expor o nosso inimigo interior. Por exemplo, Deus pode permitir que você seja demitido de seu emprego luxuoso. Pode parecer doloroso e até injusto, e você pode fazer muitas perguntas a Deus. O que pode ficar mais claro com o tempo, porém, é a maneira como seu parceiro responde. Ele pode repentinamente começar a se afastar do relacionamento ou talvez parar de mostrar o mesmo respeito que costumavam demonstrar, talvez até pedindo para terminar o relacionamento. Neste momento de fase difícil, Deus expõe o verdadeiro coração do seu parceiro e, ao mesmo tempo, salva você de uma vida inteira de dor que pode ter sido causada pelo comprometimento com um tipo errado de parceiro. Portanto, se você encontrar momentos difíceis em seu relacionamento, pode ser difícil aceitar porque você sente que está com um homem ou a mulher dos seus sonhos. Mas o melhor é pedir ao Senhor que te guie para que, se vier uma situação contrária e que tenha a permissão dele, você realmente consiga identificar o que o Senhor está querendo lhe alertar. Permita que tudo siga seu curso, porque agora você entende que isso trará clareza ao seu relacionamento e dará para ambos uma base mais forte. Deus estará presente e lhe guiando neste relacionamento, e em todas as situações, sendo boas ou ruins. Fique em paz e confie, firmado no que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.